Peço a participação de todos na hora da resolução das questões. Pessoal, vamos lá. Português do zero. Hoje iremos trabalhar com os simulados, tá? Um mini simulado de português. Vamos aqui à nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Primeira questão fala o seguinte. No trecho abaixo, o termo sublinhado funciona morfologicamente como? Vamos lá, pessoal. Observe que nós temos a presença de cantar. Cantar, a sua classe original é um verbo. Por exemplo, se eu falar, eu irei cantar. Nessa frase, cantar foi empregado como verbo. Tudo bem? Agora, se você fala da seguinte maneira, você vai substantivar esse verbo. Como é que você vai substantivar? Por exemplo, o cantar da garota surpreendeu a todos. O que é que surpreendeu a todos? O cantar. Então, observem que esse cantar, ele já não está mais sendo empregado como verbo, porque o artigo, ele acabou de substantivar esse verbo. Então, nesse emprego, ele vai estar funcionando como um substantivo, tá? Professor, como é que a gente chama disso aqui? O nome disso aqui, quando a gente pega uma classe gramatical, geralmente um verbo, e a gente emprega um artigo definido, onde ele vai mudar totalmente o contexto da frase, né, daquela classe gramatical, ele deixa de ser verbo e passa a funcionar como substantivo, o nome dessa transformação é derivação imprópria. Pode anotar no seu material. Derivação imprópria, beleza? Então, espero que vocês tenham acertado a primeira questão. Deu para entender, pessoal? Tranquilamente aí? Conseguiram entender a primeira questão? Vai depender do emprego, do contexto da frase. Beleza? Vamos aqui à nossa segunda questão. No trecho abaixo, os termos sublinhados funcionam morfologicamente como? Quem são os termos sublinhados, na verdade, em negrito, né? O artigo ficou super interessante. A criança ficou feliz. Pessoal, qual a classe gramatical dessas duas palavras que estão sublinhadas? Essas classes aqui são adjetivos. Por que, professor, adjetivos? Porque os adjetivos, eles têm uma função de caracterizar ou dar uma qualidade ao substantivo. Professor, mas se um adjetivo se refere a um substantivo, cadê o substantivo? Tá aqui, ó. Super interessante é o artigo. Feliz é a criança. Então, esses adjetivos, eles se referem a um substantivo. Então, o adjetivo, ele sempre vai dar uma qualidade ou uma característica a um substantivo. Tudo bem? Então, gabarito aqui, letra A, todos acertaram, parabéns. Então, isso mostra que realmente vocês estão aprendendo ali com a aula do português do básico e do português do zero, tá? Vamos aqui na nossa terceira questão. No trecho abaixo, os termos sublinhados funcionam morfologicamente como? Vamos lá. Ele destacou o bem, né? Quando eu falo, fui bem na prova, qual a classe gramatical de bem, pessoal? Concorda comigo que bem é o modo como ele foi na prova? É o modo. É uma circunstância. Qual a classe gramatical que trabalha com circunstância? É o advérbio. Quando eu digo fui bem na prova, é o modo como ele foi na prova. Então, aqui nós estamos diante de um advérbio. O advérbio é uma classe gramatical em que ela passa uma circunstância, seja de tempo, seja de modo, lugar, tudo bem? Então, o gabarito da terceira questão, letra B, quando eu digo fui bem na prova, bem é o modo como ele foi, bem é advérbio. Tudo bem, pessoal? Até aqui, estamos tranquilos? Jonathan, quer fazer alguma pergunta, Jonathan? Levantou a mão aí. Professor, eu queria tirar a dúvida, que naquela hora eu te mandei Ele mensagem está por se e-mail. referindo a um verbo, ó. O verbo ir. É o modo como ele foi bem. É o modo, na verdade, como ele foi na prova. Tá?
Qual foi o modo? Bem, como é que ele poderia ser adjetivo? Para ele ser adjetivo, ele estaria que se ligar a um substantivo. E ele não está se ligando a um substantivo, ele está se ligando a um verbo. Tudo bem? Entendi. Compreendi. Pedro Henrique, ele não pode ser adjetivo. Primeiro, para ser adjetivo, ele teria que estar se ligando ao quê? A um substantivo. E ele não está se ligando a um substantivo. Tudo bem? Aqui, ó, o advérbio é uma classe que se liga ao próprio advérbio, a um adjetivo ou a um verbo. São as três classes gramaticais em que o advérbio ele vai se ligar. Tudo bem? Advérbio não se liga a substantivo. Já gravem isso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Tranquilo? Próxima questão. Questão 4. Marque uma alternativa que possui uma preposição que vai passar uma ideia de causa. Professor, eu tenho que encontrar uma frase em que a introdução à preposição, que a gente já teve aula de preposição, tá? Na sua pastinha aí, ele quer uma preposição que introduza uma frase que passe uma ideia de causa. Qual seria esse trecho? Por 2 anos ele viveu aqui. Quando eu digo por 2 anos, dá ideia de que essa preposição? Por 2 anos? De tempo. Como nosso amigo Pedro Henrique colocou. Quando eu digo a praça foi enfeitada para a festa, eu enfeitei a praça com a finalidade, né, de ter a festa. Então aqui, ó, preposição para com a ideia de finalidade. Quando eu digo assim, com a seca, o gado começou a comer. Opa, com a seca, ó, o gado começou a morrer, na verdade. Então, nós temos uma ideia de causa aqui. Por quê, professor? Ora, por causa da seca, o gado começou a comer. Aliás, a morrer. Em virtude da seca, o gado começou a morrer. Então, nós temos uma causa. Qual é a causa? A seca. Então, aqui, na letra C, a preposição ela vai estar introduzindo uma frase que vai passar uma ideia de causa. Tranquilo? Os prisioneiros eram colocados em fila. Ora, em fila é o modo como os prisioneiros eram colocados. Então, nesse caso, essa preposição passa uma ideia de modo. Tranquilo? Gabarito da quarta questão, letra C. Pessoal, tá dando para entender até agora? Tem alguma coisa diferente do que a gente já estudou nas nossas aulas de português do zero? Eu acredito que não. Temos que encerrar nossa sexta-feira, bater nossa metinha aqui de 30 questões para a gente poder fazer os nossos afazeres, tá bom? Vamos lá. Questão número 5. Marque a alternativa que possui uma conjunção que passa uma ideia de oposição. Marque uma alternativa que possui uma conjunção que passa uma ideia de oposição. Pessoal, o que é a ideia de oposição? Uma coisa vai se opor à outra. Quais são as conjunções que passam a ideia de oposição? Anote. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto. No entanto, também, né? Essas conjunções, elas passam a ideia de quê, professor? De oposição. Como é que são o nome dessas conjunções? São as conjunções adversativas. Adversativas. As conjunções adversativas são conjunções coordenadas. Então, essas conjunções, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto, são conjunções que passam a ideia de oposição e elas são conjunções adversativas. Então, vamos procurar a alternativa que tem a nossa alternativa correta. Vamos lá. Que tem a nossa resposta.
As pessoas gostam de consumir, vírgula, mas ninguém está comprando roupas atualmente. Olha aí, as pessoas gostam de consumir, mas a ideia é o quê? Que elas comprariam roupas, porém elas não compraram. Ou seja, passou uma ideia de oposição. Ideias opostas. Tá aqui o nosso gabarito. Ó. Ideias opostas. Então, já é a letra A. Beleza? Ora tem muito sono, ora tem insônia. Ora, ora. Aqui me passa uma ideia de alternância. Vimos em uma aula que as conjunções ora, ora, quer, quer, são conjunções que passam a ideia de alternância. Tudo bem? Vamos lá. Encontrei, pois. Pessoal, deixa eu dar um bisu para vocês. Quando a gente trabalha com pois, quando a gente tem uma vírgula antes do pois, essa conjunção vai ser explicativa. Se tiver o pois entre vírgulas, ele vai ser o quê? Conclusivo. Certo? Então vamos lá. Encontrei, pois, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. Ora, encontrei Alexandre, né? Quando eu estava no Parque Ibirapuera, encontrei, portanto, logo Alexandre. Então esse pois aqui vai passar uma ideia de conclusão. Beleza? Encontrei, pois, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. Encontrei, portanto, Alexandre quando estive no Parque Ibirapuera. Beleza? E essa aqui? A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. O pois aqui, ó, ele está explicando. Então, aqui passa uma ideia de explicação. Ó. Ou seja, são conjunções explicativas. A festa foi um desastre, pois a energia elétrica foi cortada. Então, aqui está vendo o quê? Uma explicação. Beleza? Como ele quer a questão que tenha o gabarito onde passa uma ideia de oposição, ideias opostas, o gabarito vai ser letra A. Tudo bem? Vamos partindo para a sexta questão. Vamos aqui olhar o chat. Temos perguntas dos nossos alunos. Professor, essa vírgula antes da conjugação, aliás, da conjunção adversativa é obrigatória? Vamos lá, pessoal. Vou jogar essa pergunta para a plateia. Meus caros alunos, o nosso amigo José Douglas Souza pergunta: a vírgula antes do mas, da conjunção adversativa, é ou não é obrigatória? Todos respondemos, vamos lá. Tivemos aula de pontuação, de uso da vírgula. Todos, olha aí, ó, todo mundo respondendo, ó. Olha como nossa turma é show. Bacana, olha aí, ó, todo mundo acertando, ó. Pessoal, diante de conjunções coordenadas, e principalmente as adversativas, é obrigatório o uso dessa vírgula. Então, essa vírgula aqui, ó, tá? É de uso obrigatório diante de conjunções adversativas. Beleza? Perfeito, parabéns, vocês estão muito bem. Vamos lá. Questão número 6. Marque a alternativa que possui um pronome relativo. E aí, professor? Quem são os pronomes relativos? É o onde, quando ele retoma ideia de lugar fixo. O que, quando você dá para substituir por o qual. Quem mais? O qual, né? E suas variações, pode ser as quais, os quais. Quem mais? O cujo. O quem. Ou seja, esses são os nossos pronomes relativos. O pronome relativo, ele retoma um substantivo. Ele vai estar aqui, ele vai estar retomando um substantivo, certo? Ele tem características anafóricas. Onde eu emprego quando passo a ideia de quê, professor? Anote aí, ó. De lugar. Certo? O cujo, ele vai ser empregado quando passa uma ideia de posse. Beleza? Vamos lá. A sua bolsa ficou na sala. A sua bolsa. Olha lá. Sua é um pronome possessivo. Porque ele está se ligando ao substantivo bolsa.
a sua bolsa. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Aqueles se refere ao substantivo bilhetes. Uma das características dos pronomes é se ligar ao substantivo. Ó, eu perdi aqueles bilhetes. Eu estou demonstrando os bilhetes. Então, aqui nós estamos diante de pronomes demonstrativos. Ah, professor, vamos lá. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Magnificência é um pronome de tratamento. E Vossa Magnificência se refere a reitores. Reitores de universidade, por exemplo. Outras viagens virão. Professor, quando eu falo outras é que tipo de pronome? Eu não consigo definir essas viagens. Quando eu digo outras viagens, eu não consigo definir. É uma coisa indefinida. Então, outras é um pronome indefinido. Agora, olha o nosso último item. Tive as férias que sonhava. Tive as férias, as quais, olha lá, ó, as quais sonhava. Deu para substituir por as quais? Pronto, perfeito. Está aqui o nosso gabarito. Então, aqui eu já sei que é um pronome relativo. Beleza, pessoal? Tá aí. Você está diante de um pronome relativo. E você vai ver nos textos. Você vai ter a presença desses pronomes aqui que eu falei, ó. O pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome relativo em textos. Vocês estarão resolvendo prova de concurso e vão se deparar com textos. Tá? Vamos lá. Gabarito da sexta, letra E. Conseguiram acertar, pessoal? Olha aí, ó. Galera, tá boa, hein? Parabéns para a turma. Professor, poderia ser a qual? Jefferson, vamos lá. Por que é que não posso ser a qual? Porque férias está no plural. Então, o pronome relativo, certo? Quando você substituir pela qual, ele vai ter que concordar. Férias está no plural. Então, eu não posso dizer que é a qual. Tive as férias, as quais. Certo? Se tivesse no singular, tive, na verdade não vai ficar, né? Porque ele vai estar, férias é tipo lápis, sempre vai estar no plural, certo? Então, aqui eu tenho que substituir por as quais. Ele vai ter que concordar com o termo anterior. Se tiver no singular, está no singular. Se tiver no plural, vai estar no plural. Bacana? Vamos passando para a próxima, né? Vamos lá. Questão número 7. Entre os pronomes relativos, marque o que retomam a ideia de lugar. Vamos lá. Qual é o pronome relativo que eu disse que retoma a ideia de lugar? É o pronome onde. O onde, sintaticamente, ó, sintaticamente, o onde, ele vai funcionar como adjunto adverbial de lugar, certo? Por quê? Porque o onde ele sempre vai retomar uma ideia de lugar fixo, ok? Então tá lá, ó. Ele vai retomar a ideia de lugar fixo, onde pronome relativo, beleza? E professor, e sintaticamente ele funciona como adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Vamos lá. Qual pronome vai retomar uma ideia de um lugar? Os temas sobre os quais falamos não retomam lugar. São plantas cuja raiz, na verdade, cuja passa a ideia de posse. A raiz das plantas. O pronome cuja, pessoal, ele é bem interessante. Ele se refere ao termo anterior, porém ele concorda com o termo da frente. Olha que coisa interessante. São plantas cuja raiz, ó, a raiz. De novo, quando você está empregando o pronome cuja, ele concorda com o termo da frente, porém ele se refere ao termo de trás. Que coisa estranha, né, professor? Pois é, isso acontece com o cuja. E diante do cuja, eu não posso empregar um artigo na frente. Professor,
Pode colocar um artigo na frente do cujo ou do cujo? Nunca. São plantas cuja raiz, não é cuja a raiz, é cuja raiz. A gente não pode empregar um artigo na frente do cuja, certo? Vamos lá. Daniel visitou o local onde nasceu. Opa, o local, ó, ideia de lugar fixo, tá aqui o nosso gabarito. Letra C. Tive as férias que sonhava. Não, na verdade aqui está retomando férias, mas não é lugar, ideia de lugar. A única alternativa que realmente vai passar a ideia de lugar, letra C. Pergunta do nosso amigo Luiz Pedro. Poderia ser empregado de cuja? Depende. Se o verbo da frente exigir a regência de uma preposição de, a gente pode empregar a preposição antes do cuja. Mas vai depender do verbo da frente. Nesse nosso exemplo, não existe nenhum verbo que tenha regência que exija a preposição de. Então, a gente não coloca de. Certo? São plantas de cuja? Não pode. Agora, se tiver um verbo lá na frente aqui do cuja e esse verbo exige a preposição de, a gente coloca ela antes do pronome relativo, antes do cuja. Beleza? Então, o gabarito da sétima, letra C. A única alternativa que retoma a ideia de lugar é a letra C. Vamos aqui à nossa oitava questão. Marque a alternativa que possui uma conjunção concessiva. Pessoal, quem são as conjunções concessivas? A gente já teve aula de conjunções aqui no nosso Português do Zero. Obrigação dos alunos assistirem às aulas, tá? Embora. Né, professor? Tem a tabelinha. Conquanto. Tem a nossa apostila de português, a melhor apostila do Brasil. É a apostila mais enxuta e que tem só o que cai na prova. Quem já imprimiu a nossa apostila do nosso curso? A apostila está no drive de vocês, vocês podem imprimir. Tenham cuidado, tenham carinho com as coisas de vocês. Imprimam, mandem encadernar. Deixe bonitinho lá. Bote na sua mochila quando você for para o trabalho, se você tem dificuldade em português, e valendo. Beleza? Vamos lá. Quem são as conjunções concessivas? Embora, conquanto, que mais? Ainda que, posto que, né, professor? Tudo isso é conjunção concessiva? É. Beleza? São conjunções que passam uma ideia de quê, professor? De contraste. Ó, vamos aqui. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Visto que é uma conjunção causal. A ideia de causa. Visto que, uma vez que. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Ou seja, ele saiu mais cedo porque o filho ligou. É a causa. A ligação do filho é a causa. Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Ou seja, Angélica, embora estivesse muito emocionada, voltou-se para a rua. Ou seja, ela estava emocionada, a ideia é que ela não ia se voltar. Porém, ela voltou-se para a rua. Então, Angélica, embora, ainda que muito emocionada, voltou-se para a rua. Então, são ideias de conjunções concessivas. Está aqui, letra B. Beleza? Deixa eu ver se vocês acertaram. Algumas pessoas marcaram. Já essa questão, poucas pessoas responderam. Vamos lá. Se encontrasse novamente, não a reconheceria. Ou seja, aqui, o se no início da frase passa uma ideia de condição. Ou seja, se a encontrasse novamente, então não a reconheceria. Beleza? Conjunção condicional. À medida em que o tempo passava, confortava-se. À medida em que, pessoal, passa a ideia de quê? De proporção. Proporção. Cuidado, bizu, anote aí no seu material. Na medida em que versus à medida que.
Vocês sabem essas duas diferenças? Na medida em que e a medida que. Na medida em que é conjunção causal, viu? A medida que, com esse acentozinho de crase, é proporcional. Conjunção proporcional. Anote aí, viu? Cuidado que isso aí cai na prova. Então, gabarito da oitava, letra B de bola. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Lembrando que temos uma atividade de interpretação de texto que foi disponibilizado para vocês, tá? São 5 questões de interpretação, hein? Vamos lá. Questão 9. Marque uma alternativa em que o pronome funciona como um termo anafórico. Professor, o que é um termo anafórico? Já vimos em aula, no nosso curso de português do zero, que os termos anafóricos são pronomes que retomam coisas anteriormente faladas. Então, eu vou ter um pronome no texto e ele vai estar retomando uma coisa anteriormente falada. Então, a gente chama de termo anafórico. Vamos encontrar aqui. Leite e pão. Ontem eu comprei isso. Isso o quê? O que é que se refere? Isso se refere ao leite e o pão. Opa, então aqui com certeza é um termo anafórico. Nós utilizamos esse recurso muito para escrever redação, para evitar repetição de palavras. Tudo bem? Professor, o que é o termo catafórico? Catafórico, ó. Catafórico, ele vai ainda falar. Ele ainda vai falar a coisa. Ele vai abrir um pronome isto e vai falar. O anafórico ele já falou. Beleza? Vamos lá. Compre isto, ó. Leite e pão. Aqui é um termo catafórico. A sua bolsa ficou na escola. Aqui não tem nada de termos anafóricos, não. Outras viagens virão. Também não tem nada a ver com pronomes que funcionam como termos anafóricos. Né? Nós temos, na verdade, um pronome indefinido e aqui um pronome possessivo. Tá? Então, a única alternativa que realmente funciona é um pronome que funciona como termo anafórico é a letra A. Vamos à nossa 10ª questão, que diz o seguinte. Marque uma alternativa em que o bastante funciona como pronome indefinido. Pessoal, vamos lá. O bastante, ele pode funcionar como advérbio. Quando você substitui por muito. E bizu sempre vai estar no singular. Ou seja, você nunca vai encontrar bastantes no plural. O bastante, quando ele é advérbio, ele sempre vai estar no singular, certo? Já começa por aí. O bastante, ele pode ser também adjetivo. Quando é que ele vai ser adjetivo? Quando você consegue substituir por suficiente. Quando é que ele vai ser pronome indefinido? Quando ele não consegue me dar uma definição de nada. Ele vai estar se ligando a um substantivo e ele vai estar indefinindo esse substantivo. No caso do adjetivo e pronome definido, nesses casos, ele pode ficar no plural. Mas quando ele for advérbio, ele não pode ficar no plural, ele sempre fica no singular. Diante dessa explicação, vamos aqui resolver essa questão. Ele quer uma alternativa em que o bastante funciona como pronome indefinido. Beleza? Vamos lá. Elas são bastante famosas. Elas são bastante famosas. Elas são muito famosas. Ó, tá no singular? Tá. Deu para substituir por muito? Deu. Então, aqui tá funcionando como advérbio.
Já existe bastante pessoas no auditório. Já existem suficiente pessoas, pessoas suficientes, ó, pessoas suficientes. Se deu para substituir por suficientes, aqui nós temos um bastante que está funcionando como adjetivo. Beleza? Márcio tem bastantes primos. Opa, eu consigo definir a quantidade de primos? Dá uma ideia de suficiência? Não. Já temos primos suficientes? Não. Então, nesse caso, como ele só está indefinida a quantidade de primos, então nós estamos diante de um pronome indefinido. Está aqui o gabarito. Ó. Aqui sim é um pronome indefinido. Beleza? Eles se divertem bastante uns com os outros. Eles se divertem muito. Aqui está funcionando como advérbio. Então, o gabarito aqui da nossa questão, letra C de casa. Beleza? E aí, acertaram essa questão? Erraram, foi? Show de bola. Deu para entender agora o uso do bastante? Depois da explicação? Então, vamos partindo. Questão número 11. Marque a alternativa em que o verbo está no pretérito imperfeito do modo indicativo. Tivemos uma aula. Não, Emerson, nem sempre. Vai depender do substantivo. Ele vai concordar com o substantivo, tá? Vamos lá. Já tivemos aulas de verbos. Está lá na pastinha. Ele quer uma alternativa em que o verbo está no pretérito imperfeito. Quando a gente fala pretérito, o que é que a gente tem que observar? Três coisas. O pretérito é o passado, mas nós temos três tipos. O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Certo? Vamos lá. Bizu. Professor, precisa ficar decorando naquela tabela? Não precisa, cara. Você tem que ser esperto. Vamos lá. Ó. Quando é que o verbo jogar? Vou colocar aqui o verbo jogar. Verbo jogar no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é quando a ação já foi concluída. Ou seja, eu joguei. Está no passado. Eu joguei. O pretérito imperfeito é uma ação não concluída. Ó, não concluída. Eu jogava. Eu vi ele jogando. Eu não sei se ele terminou de jogar. Essa terminação em ava é o pretérito imperfeito. Como é que fica o pretérito mais que perfeito? Eu jogara. Essa terminação em ara, jogara, é o passado do passado. Você pode substituir jogara por tinha jogado ou havia jogado. Você pode fazer essa substituição, certo? Tinha ou havia jogado. Ele quer uma alternativa em que o verbo está no pretérito imperfeito. Vamos lá. Ele nascera, olha a terminação, ó. Ele nascera, ele tinha ou havia nascido há 1000 anos atrás. Ele nascera, aqui está no mais que perfeito. Marcos sempre conta boas histórias. Ele conta, aqui é o tempo está no presente. Ele conta. Maria comprava, ó, passado, terminação em ava. Maria comprava. Eu vi ela comprando no passado, eu não sei se ela concluiu a ação de comprar. Por isso que a gente disse que aqui é o pretérito imperfeito, já é o gabarito.
Eu lhe disse, eu disse. Ou seja, uma ação no passado. Aqui é perfeito. Por quê? Porque a ação foi concluída. Ele disse. Então, o gabarito da 11, letra C. Deu para entender? Pessoal, não tem justificativa. A aula está no Drive, você é só assistir. Beleza? Vamos lá. Questão 12. No trecho, se eu lhe dissesse apenas o que você gostaria de estudar, o verbo encontra-se. Vamos lá, pessoal, ó. Agora nós estamos trabalhando uma questão que sempre cai em prova, que é o verbo no modo subjuntivo. O modo subjuntivo é um modo que indica dúvida, possibilidades, tá? Incertezas. Tá? Professor, quando a gente emprega o modo subjuntivo, tem um bisuzinho aqui, ó. A gente emprega o que, o se e o quando. Ó, que eu fale. Se eu falasse. Quando eu falar. Professor, olha aqui, ó. Que eu fale. Aqui é o presente do subjuntivo. Se eu falasse, é o pretérito imperfeito, só tem um imperfeito, do modo subjuntivo. Quando eu falar, aqui é o futuro. Observe que sempre vai dar a ideia de quê? De uma coisa que não é certa. São possibilidades. Se eu falasse, olha lá, ó, se eu lhe dissesse, é uma possibilidade. Condição. Ou seja, olha essa terminação no SS, ó. Eu já sei que é o quê? Pretérito imperfeito, porque no modo subjuntivo só tem o imperfeito. Do modo subjuntivo. Gabarito letra C de casa. Beleza? Olá. Questão 12. C de casa. Beleza, pessoal? Acertaram? Entenderam aí? Vamos lá. Vamos aqui à próxima questão. Questão 13. A palavra isso, na última linha do texto, retoma o fato de. Vamos lá. Pessoal, questão de, na verdade, de coesão referencial. Ou seja, são pronomes, são questões de pronomes, que eles vão retomar alguma coisa já falada anteriormente. Bem simples essa questão. Ou seja, termos anafóricos. Vamos lá. A palavra isso, na última linha do texto, retoma o fato de. Vamos aqui no texto. Vamos primeiro identificar o isso, né? Ó. Então você assegurou ao seu filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. Isso o quê? Isso é considerado um exemplo de paternidade hoje em dia. Não precisa nem ler o texto. Isso o quê? O fato de ele assegurar ao filho saudável a chance de ser tratado como um inválido. Aí ele fala, isso o quê? Ó, ele está retomando isso daqui que eu acabei de sublinhar. Assegurar ao seu filho saudável a chance de ser tratado como inválido. É um termo anafórico? É um termo anafórico. Mas quem é que vai assegurar? Olha lá.
As coisas mudaram muito em termos do que achamos necessário fazer para manter nossos filhos seguros. Um exemplo, só 10% das crianças americanas vão para a escola sozinhas hoje em dia. Ou seja, quem vai assegurar o seu filho saudável, a chance de ser tratado como inválido, são os pais americanos, porque aqui no texto ele já deu a dica, ó, crianças americanas, tá? Crianças americanas. Ele está contando aqui uma pesquisa, beleza? Em relação aliás, um texto falando uma situação que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, olha lá. Quem é que assegura o filho? Os americanos. Então, isso está retomando isso daqui, ó. Assegurar ao filho saudável a chance de ser tratado como inválido. Cadê a alternativa que tem? Ó, a palavra isso na última linha do texto retoma o quê? O fato de pais americanos tratarem seus filhos saudáveis como inválidos. É o que ele retomou realmente aqui no texto. Precisava nem ler, ó. Ele está retomando essa frase aqui. Então, é uma questão mais de coesão referencial. Gabarito letra B. Tranquilo? Vocês acertaram essa questão, pessoal? Tava na cara a resposta, né? Vocês sabem de qual concurso foi essa questão? Vocês têm ideia? Essa questão foi de um concurso. Vocês têm ideia de qual concurso foi? Do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Para quem não sabe, foi do ITA. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Questão número 14. Marque a alternativa correta sobre o uso da crase. Vamos lá. Não vou a esse lugar. Essa crase foi empregada corretamente, pessoal? Não, porque o esse aqui, ó, é um pronome demonstrativo. E diante de pronomes demonstrativos, a gente não emprega a crase. Refiro-me a mulheres jovens. Aqui ele está falando até de uma maneira mais genérica, né? Genérico. Refiro-me às mulheres jovens. Professor, mas observe que a palavra está no plural. E aqui não tem a presença do artigo. Então, quando a palavra da frente está no plural, também não pode empregar a crase aqui. Motivo, palavra no plural. Vou à terra em que nasci. A palavra terra, sem especificação, sem crase. A palavra terra, com especificação, com crase. Ou seja, se a terra que ele está falando no texto estiver especificada, vai ter a crase. Olha lá. Vou à terra em que nasci, ó. Ele especificou, tá aqui a especificação, ó. A terra em que ele nasceu. Ele não deixou generalizado. Então aqui realmente vai ter a crase, perfeitamente. Certo? Vimos a mulher na rua. Pessoal, tem crase aqui? Tem não. Quem ver, ver alguém. Na dúvida para saber se tem crase, troca por al e coloca um substantivo masculino. Se der certo, vai ter a crase. Quer ver, ó? Vimos ao garoto na rua. Não dá certo. Não dá certo. Então, na hora que você troca, coloca um ao, uma preposição ao e coloca um substantivo no masculino, se não der para encaixar, não vai ter a crase. Vimos ao garoto na rua. Não, tá errado. Tá? Então, aqui a gente não tem crase. Gabarito da 14, letra C de casa. Vamos na 15? Vamos lá. Classifique os termos sublinhados. Ela é muito linda e anda rapidamente. Ela é muito e anda rapidamente. Pessoal, isso aqui são advérbios. Advérbios. Um de intensidade.
e o outro é de modo. Os advérbios, sintaticamente, eles irão funcionar sintaticamente como adjuntos adverbiais, tá? Adjuntos adverbiais. Então, gabarito letra E. Sintaticamente, essas duas palavrinhas irão funcionar como adjuntos adverbiais. Os advérbios, sintaticamente, funcionam como adjunto adverbial. Tá lá o gabarito, ó, letra E de escola. Pessoal, para quem tá com dúvida, lá na pasta do Português do Zero, tem lá bonitinho, aulas lá de sintaxe. Eu falo bem direitinho dos adjuntos adverbiais, beleza? Vamos na 16. A tela foi feita pelo pintor. A tela foi feita pelo pintor. O pintor fez a tela. Inverte, professor. A tela foi feita pelo pintor. Ah, professor, bacana. O professor fez? Esse termo aqui está na voz ativa. E quando você inverte, ela fica na voz passiva. Quem era sujeito da voz ativa, vem para cá para o final, ó. Passa a ser o agente da passiva. Quem era sujeito na voz ativa, passa a ser agente da passiva na voz passiva. Olha lá. Então, aqui, gabarito, letra B de bola. A tela foi feita pelo pintor. Beleza? O pintor fez a tela. Toda vida que você faz essas transformações, ó, você consegue perceber que existe a transformação da voz ativa para a voz passiva. São coisas diferentes, sim, tá, Luiz Pedro? Voz ativa é uma coisa e voz passiva é outra. Só que a voz passiva, ela é o quê? Ela é subdividida em duas. Voz passiva analítica e sintética. Certo? Vamos lá. Questão 17 e 18. As minhas meninas bonitas chegaram. Pessoal, olha o bizu que eu vou dar para vocês. Ó. Aqui no meio você tem um substantivo. O substantivo ele é rodeado por 4 satélites. Quem são esses 4 satélites? O artigo, o pronome, o adjetivo ou as locuções adjetivas e o numeral. Essas são as 4 classes gramaticais que irão rodear o substantivo. Detalhe. Essas 4 classes, elas são chamadas de quê? As 4 classes são chamadas de adjuntos adnominais. Certo? Vamos lá. As é artigo? É, tá aqui, ó. As minhas meninas, ó, minhas, pronome. A, artigo. As minhas meninas bonitas. Bonitas se refere às meninas, ó. Bonitas é adjetivo. Ou seja, artigo, pronome e adjetivo, que são as 3 que estão destacadas. Elas funcionarão como adjuntos adnominais. Gabarito, letra D de dado. Alguém acertou essa questão? Sim, né? Vamos lá, 18. A casa foi cercada de policiais. Inverte. Os policiais cercaram a casa. Opa!
Os policiais cercaram a casa. Ou seja, olha lá, ó, os policiais cercaram a casa. Quem cercaram a casa? Os policiais. Quem era sujeito na voz ativa passa a ser o quê? Agente da passiva, porque agora ele está recebendo ação. Ó. A casa foi cercada de policiais. Os policiais cercaram a casa. Toda vez que você tem essa transformação, esse termo aqui, policiais, na voz passiva, vai funcionar como agente da passiva. Beleza? Gabarito letra B, pessoal. Qual a característica da voz passiva? A presença dessa locução verbal, ó. A preposição e o sujeito quando ele muda de lugar. Os policiais cercaram a casa foi cercada de policiais. Então, esse de policiais funciona como agente da passiva, ok? Uma questão 19 e 20. Vamos lá. Não iremos ao parque. Não e ao parque. Não é um advérbio de negação. Ao parque é um advérbio de lugar. Os advérbios, sintaticamente, eles funcionam como o quê, professor? Já falei. Adjuntos adverbiais. Gabarito da 19, letra E. Beleza, pessoal? Tá dando para entender até agora? Show de bola? Tá bacana a aula aí? Vamos lá. 20. Acompanhávamos de perto a construção do prédio. Do prédio se liga à construção. Construção não é verbo, é um substantivo. Professor, e agora? Como é que a gente faz para saber se esse termo? O que é que significa esse termo? Vamos lá. Vamos lá. O grito do prédio. A construção do prédio. Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, de um termo que está sublinhado, e eles perguntarem qual é a função sintática do termo, você vai ter que fazer uma pequena análise. Primeiro, o grito do prédio, a construção do prédio. Vamos lá. Todos dois se ligam a substantivos abstratos, certo? Substantivos. Professor, me diga uma coisa. Dessas duas frases aqui, qual é a frase que o prédio está sendo ativo e qual é a frase que o prédio está sendo passivo? Ou seja, ele está recebendo a ação. Vamos lá. O grito do prédio. Aqui é o prédio que está gritando. Certo? É o prédio que está gritando. Então, ele está praticando ação. Professor, então, se ele está praticando ação, isso aqui é uma locução adjetiva. Simplesmente só isso. Que se refere ao substantivo grito. E agora, a construção do prédio. Agora é o prédio que está construindo ou é alguém que está construindo o prédio? Aqui ele está sendo passivo. Toda vez que ele for passivo, ó, ele funciona como o quê? Complemento nominal. A construção do prédio. Aqui é o prédio que está recebendo a ação. A construção do prédio. O prédio está sendo construído. Ó. Na dúvida, faz a troca. O prédio está sendo construído. Se der certo, pode marcar do prédio como complemento nominal que você acerta. Beleza? Observe que não dá para trocar ó, o grito do prédio. Não dá para fazer a inversão. Porém, quando ele for complemento, ó, tem um bizu federal para dar para vocês.
Tá na dúvida se é complemento ou adjunto? Transforma ele para a voz passiva. Por exemplo, a construção do prédio. O prédio foi construído. Se der para inverter, pode marcar isso aqui como complemento nominal, que você não erra, não. Viu? Então é um bizu federal que eu estou dando para vocês. Beleza, pessoal? Então ele está complementando um nome, ó. Um substantivo que é a construção. Beleza? Questão 21 e 22. Vamos lá. Seu escritório fica perto de minha casa. Perto é um advérbio. Certo? Se o termo que eu estou querendo analisar está se ligando a um advérbio, já marque que esse termo de cara é um complemento nominal. Beleza? Então, gabarito letra C. Seu escritório fica perto de minha casa. De minha casa. Quem fica perto, perto de alguma coisa, perto de minha casa. Ele está complementando um advérbio. Se ele está complementando um advérbio, vai ser um complemento nominal. Beleza? O amor de mãe. Ó, amor de mãe. Amor à mãe. Amor à mãe. A mãe está sendo amada. A mãe é amada. Olá, deu para inverter? Amor à mãe. A mãe é amada. Então, deu para inverter? Deu. Então, ela está recebendo. Ó. Ela está sendo passiva. Por quê? Porque ela está recebendo a ação. Amor à mãe. A mãe é amada. Deu para inverter? Deu. Então, já marque que isso aqui é o quê? Complemento. Complemento nominal. Amor de mãe. Não dá para inverter. Aqui é a mãe que está praticando a ação de dar amor. Quando ela é ativa, esse termo, então, é adjunto adnominal. Então, bizu, para não esquecer. Se for ativo esse termo, é adjunto. Se for passivo, é complemento. Isso quando ele se refere a um substantivo abstrato, certo? Então, o amor de mãe. O amor de mãe é a mãe que está dando amor, ela está sendo ativa. Então, nesse caso, é um adjunto adnominal. Gabarito, letra D de dado. Isso. O adjunto é uma característica permanente. Vamos aqui na próxima questão, 23. Marque a alternativa em que o verbo sublinhado é um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, Muniz? É um verbo que indica estado. Né? Por exemplo, João está doente. Cadê o verbo de ligação? Está aqui ele, ó. João está doente. Certo? Ou seja, é uma ação? Não, é o estado dele. Vamos procurar uma alternativa aqui que realmente que o verbo passe o estado, né? Carlos convidou. Convidar é uma ação, contar é uma ação. Agora, quando eu digo os alunos estavam felizes, é o estado dele, ó. Tá aqui o gabarito, ó. Tá vendo? Os alunos chegaram, aqui é uma ação. A única que é um estado é a letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Vinte e quatro. Todos ficaram empolgados e animados. Quando eu falo João está doente. Pessoal, está é um verbo de ligação que indica estado. É o estado de João. Toda vez que você tem um verbo de ligação, o que é que você tem na frente? Um adjetivo que vai dar a característica do substantivo João.
Se você tem um verbo de ligação, você vai ter um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está dando a qualidade ao sujeito. João está doente. E isso, nós teremos predicativo do sujeito ali com o verbo de ligação. É uma característica do sujeito. Vamos lá. Todos ficaram empolgados e animados. Aqui é o estado deles, né? É o estado. Eles ficaram empolgados e animados, são características das pessoas, de todos. Então, aqui funciona também com o predicativo do sujeito. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a nosso famoso predicativo do sujeito. Ele vai estar presente ali. Na verdade, ele funciona como adjetivo e ele vai estar predicando, se referindo a um sujeito quando a gente tem, por exemplo, ali um verbo de ligação. Questão 25. Marque a alternativa em que possui um sujeito indeterminado. E aí, pessoal? Sujeito indeterminado. Indeterminado. Receberam os carros. Precisa-se de carros. O que é um sujeito indeterminado? É um sujeito que não dá para determinar o substantivo, a pessoa que praticou a ação. Receberam os carros. Quem recebeu? Não sei. Ah, professor, mas dá para encaixar o eles aqui, certo? Se der para encaixar o eles, mesmo assim, o sujeito desse verbo aqui, ele é indeterminado. Pode vir sujeito indeterminado com a presença do se. Precisa-se de carros, ou seja, quem precisa? Não sei, o texto não me traz. Precisa-se de carros, então aqui também, sujeito indeterminado. Precisa-se de carros. Se o verbo for verbo transitivo indireto, de cara já vai ser indeterminado, quando ele está se ligando ao si, certo? Então, vamos procurar a alternativa que possui sujeito indeterminado? Vamos lá. Havia poucos alunos na sala. Existia. Verbo haver no sentido de existir. Inicia a oração sem sujeito. Choveu forte ontem. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Necessita-se de muitas pessoas para isso. Quem necessita? Eu não sei. Está indeterminado. Olha lá. Ó. Quem necessita, necessita de. Mesma coisa aqui do verbo precisar. Quem necessita? Não sei. Então está aqui o nosso sujeito indeterminado. Cumprimentei-a ontem. Eu cumprimentei-a. Aqui é sujeito oculto. Eu cumprimentei-a ontem. Tá só oculto. Beleza? Questão 26. Marque a alternativa em que a colocação pronominal está correta. Tem uma aula de colocação pronominal na nossa pasta, hein? Vamos lá. Eles tinham avisado-me. Tá errado. Quando a gente tem um verbo que está no particípio, eu não posso empregar na frente dele pronomes, por conta do verbos no particípio. Então tá errado aqui. O certo seria, eles tinham me avisado, ou eles, na verdade, eu não posso colocar o me na frente do verbo no particípio. Isso aqui eu não posso fazer, ó. Certo? Não falar-me-iam a verdade. Professor, quando a gente tem a próclise por meio de uma palavra atrativa, o certo seria, não me falariam a verdade. Ou seja, a próclise ela prevalece sobre a mesóclise, mesmo que o verbo esteja no futuro. Então, por causa do não, o certo seria o pronome ficar o quê? Antes do verbo, por causa que existe uma hierarquia.
A próclise prevalece sobre a mesóclise. Então, o certo seria não me falariam. Então, tá errado aqui. Me levantei cedo. Tá errado. Eu não posso iniciar um período com pronomes oblíquos. É levantei-me cedo. Tá? Levantei-me cedo. Diga que me ama ainda para não me machucar. Tá certo o emprego do me aqui? Tá. Olha o que é atrativo. Diga que me ama ainda para não me machucar. O não é atrativo, por isso que o me tem que estar atrás. Beleza? Então aqui está correto. A única alternativa correta, letra D de dado. O que, pessoal, ele sempre vai ser palavra atrativa. O não, o aqui e alguns advérbios, alguns pronomes, tá? Vamos na 27. Marque uma alternativa que possui um verbo na voz reflexiva. Já tivemos em aula essa questão de saber identificar a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? A ação volta sobre a própria pessoa que praticou, ou seja, a si mesmo. Vamos procurar? Vamos lá. Vi a professora. Isso aqui está na voz ativa. Eu vi a professora. A professora foi vista. Aqui está na voz passiva. Vi-me no espelho. Ele viu ele mesmo, ó. A si mesmo. Ele viu a si mesmo. Tá aqui o gabarito, ó. Então, aqui é a alternativa que possui um verbo na voz reflexiva. Beleza? Gabarito letra C. Aspirou-se a casa toda. A casa toda foi aspirada. Ou seja, aqui está na voz passiva. Sintética ainda. Beleza? Por causa da presença do si. Ó. Deu para entender, pessoal? O único verbo que vai ter a voz reflexiva. Deu para entender? Gabarito, letra C. É igual aqueles verbos quando a gente fala assim, ó. O garoto cortou-se. Né? Penteou-se. Beleza? Gabarito da 27, letra C. 28. Elis Regina, vírgula, cantora brasileira, é um grande ícone da música popular brasileira. Cantora brasileira está explicando quem é Elis Regina. Então, cantora brasileira é um aposto explicativo. O aposto explicativo ele vem entre vírgulas. Ok? Entre vírgulas. Vírgulas obrigatórias. Próxima. Eu argumentei, Otávio, mas ele não quis me ouvir. Eu argumentei, Otávio, eu estou invocando. É um vocativo. O vocativo ele é um chamamento, ele é uma invocação. Estou chamando. Por exemplo, se eu falar, Mário, venha cá. Eu estou invocando, estou chamando. Então, aqui, essa vírgula está isolando um vocativo. Esse termo que está aqui em negrito é um vocativo. Beleza? Pode, Luiz Preto. Elis Regina é um grande ícone da música popular brasileira. A frase continua fazendo sentido, porém, o aposto ele está ali para explicar, certo? E vamos à nossa questão número 30. Só assunto que eu já trabalhei em sala com vocês, viu? Vamos lá. Marque a alternativa em que a pontuação, que foi a nossa última aula, está adequada. Vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. Sinto-me honrada com suas desculpas, vírgula, porém, olha lá, tá faltando a vírgula. Por quê? Porque isso aqui é uma conjunção adversativa. Porém, nossa amizade não será mais a mesma. Olha lá. Ó. Marta, irmã de Pedro, casou-se. Tá faltando vírgula aí, pessoal? Tá. Marta, vírgula, irmã de Pedro, vírgula. Ó, irmã de Pedro tá explicando quem é Marta. Então, aqui,
nós teríamos um aposto e entre o aposto tem que ter as vírgulas isoladas. Naqueles tempos, vírgula, havia uma maior interação entre as pessoas. Quando? Naquele tempo. Naquele tempo, pessoal, é um adjunto adverbial de tempo e ele está antecipado. Se ele está antecipado, nós teremos que analisar duas coisas, se ele é curto ou se ele é longo. Se ele é curto, a vírgula é facultativa. De 3 para cima já é obrigatório, facultativa. Se ele for longo, é obrigatória. Tem 2. Então, essa vírgula é facultativa. Está aqui o gabarito. Porque ele quer uma alternativa que a pontuação está adequada. A vírgula poderia estar aqui? Está aqui. Mas se não tivesse vírgula, estava errado? Estava não. Por quê? Porque o adjunto adverbial curto e a vírgula nos adjuntos adverbiais curtos é facultativa. Os alunos, vírgula, estão todos eufóricos. Quem estão todos eufóricos? Os alunos. Eu não posso separar sujeito de verbo. É errado essa vírgula aqui, ó. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Os alunos estão todos eufóricos. Quem está eufórico? Os alunos. Eu não posso separar sujeito do verbo. Ao chegar em casa, vírgula, percebi sua apreensão. Quando ele percebeu? Quando ele chegou em casa. Aqui, ó, é longo. Então, essa vírgula teria que ser o quê? Obrigatória. Beleza? Então, pessoal, frase de motivação para a gente encerrar a aula de hoje. E eu deixo essa frase com vocês dizendo o seguinte. Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Por menor que seja o seu tempo de estudo, estude. Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado. É importante ir atrás daquilo que deseja, mesmo que não funcione. É melhor que ficar parado e nunca tentar. Então, é a mensagem que eu deixo para vocês da nossa aula de hoje. Desejo para vocês uma boa sexta-feira. Fiquem tranquilos. Professor, em relação às questões de interpretação de texto, para não confundir a mente de vocês, vamos deixar as questões de interpretação de texto para a nossa segunda-feira, que é o dia das nossas aulas de português do zero. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beleza? As aulas estão lá. Essa aula é só um simulado, tá? Mas não deixem de assistir às aulas do português do zero que a gente está fazendo toda segunda-feira. Lembrando que vai para o Drive, segunda-feira, tema da nossa aula vai ser interpretação de texto. Bacana? Grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Até mais.